Gravando, então. Então, gente, olha só, população absoluta é a população total de uma determinada região. Por exemplo, quero saber a população absoluta da China. 1,4 bilhão de pessoas. Tá? É o país mais populoso do planeta aí. Tá certo? Agora eu quero saber a densidade demográfica. É quantas pessoas por quilômetro quadrado? Estou na página 150, Rebeca. Eu quero. Vocês estão entendendo? Esses dois conceitos que vocês têm que saber, essas duas definições aí. É como se eu perguntasse para vocês a população relativa da China. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quantos quilômetros quadrados possui o país chinês e fazer essa soma aí, a subtração aí com a população. Aí eu vou saber quantas pessoas eu vou ter o quê? Por quilômetro quadrado. Tá certo, meninos? Então, nós vimos aí população absoluta, densidade demográfica, né? Nós vimos aí os países, passando na página 151, nós temos um quadrinho aí lilás. Isso aqui eu só estou retomando, porque nós já vimos na hora passada, tá, gente? A China aí, ó, 1,4 bilhões, densidade demográfica aí, ó, que é a população, que é a mesma coisa que população relativa. Densidade demográfica de 144 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, cada quilômetro quadrado na China tem cerca de 144 habitantes, tá certo? Nós temos aí também, depois aí, ó, a Índia com 1,3 bilhão de pessoas. Meninos, se vocês notarem aí, nós vamos ter os dois países mais populosos do planeta dentro do mesmo continente. Nós temos aí a China e a Índia. A China com 1,3, 1,4 bilhões de pessoas. No caso, seria 1,4 bilhão de pessoas, né? E a Índia 1,3 bilhão de pessoas. Então, se você somar a China e a Índia, nós temos aqui, ó, 2,7 bilhões de pessoas. Só aí desses dois países nós temos aí um contingente populacional gigantesco, tá certo? Depois nós temos aí a Indonésia, tá com 255 milhões de pessoas, Paquistão e Bangladesh. Agora que entra o detalhe, gente, que eu falei com vocês aí, olha só, a China é o país mais populoso do planeta. Olha Bangladesh. Bangladesh tem quase que um pouquinho mais de 10% da população da China. Porém, olha a densidade demográfica de Bangladesh. Né? Tem 1.087 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a China tem 144. Tá certo? Ou seja, então a densidade demográfica de Bangladesh é quase que 10 vezes maior, né? Quase que 10 vezes maior, cerca de 9 vezes maior do que da China. Então a gente tem que tomar cuidado, tome cuidado com isso, já serve até como uma revisão mesmo para vocês ficarem espertos com relação a isso. A densidade demográfica às vezes não tem a ver com o número da população absoluta. Tá certo? Se você pegar, por exemplo, a população do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem cerca de quase 400 habitantes, a densidade demográfica do Rio de Janeiro quase 400. É isso mesmo, quase 400 habitantes por quilômetro quadrado. Aí você pega a população do Amazonas, entendeu? Cerca de 4,2, 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o estado amazônico é muito maior e isso faz com que essa densidade demográfica se raleie no continente todo, no estado todo. Tá certo, gente? Vocês entenderam esse ponto aqui? Foi o que nós vimos aí, estou fazendo um apanhado geral da última aula. Tá certo? Ok? Vamos tocar o barco, então? População urbana, gente. Falar nisso, eu quero pedir desculpa para vocês, que eu enviei para vocês no Eclés aí a matéria, o assunto que nós íamos ver durante a semana, porém eu não coloquei os slides para vocês. Né? E por que eu estou usando mais o livro essa semana com vocês, não o slide como eu costumo fazer? Porque aqui no livro está tão bem assim explicadinho, vocês vão usar os meus slides aí na prova para complemento. Tá ok? População urbana. A tendência mundial é o aumento da população urbana. Isso aí é claro, né, gente? Cada ano que passa aí, mais pessoas migram do campo para a cidade. Por quê?
atrás de empregos, novas oportunidades. Às vezes um filho aí que quer ingressar na escola, na faculdade, o campo, a mecanização do campo também faz com que as pessoas saiam do campo, né? Os patrões aí mandam os empregados embora, essas pessoas são obrigadas a mudar para a cidade, tá certo? Isso aí então influencia muito, ok, meninos? A mecanização do campo. Então, olha só, a tendência mundial é o aumento da população urbana em detrimento da população rural. Na Ásia ocorrem situações extremas, tanto nas taxas altas quanto nas baixas. Vamos analisar os quadros abaixo, então, olha só. Maiores taxas de urbanização na Ásia. Singapura. Gente, o país de Singapura aí, 100% da população vive aonde? Nas cidades. 100%, gente. Isso é uma taxa assim, absurda, né? Ou seja, o país todo, então, é uma zona urbana, né? Na região sudeste aí da Ásia. O Catar, 99,2%. O Kuwait, aí, 98%. Então, são as maiores taxas de urbanização aí da Ásia. O Japão, 93% dos japoneses vivem aqui nas zonas urbanas. Israel, com 92%, né, no Oriente Médio ali. Então, agora os países com as menores taxas de urbanização. O Nepal, apenas 18% da população vive nas cidades. Olha só, gente, que contraste. Ou seja, cerca aí de 81,8% da população vive na zona rural. Sri Lanka, 18% também, Camboja, 20%, Afeganistão, Tajiquistão. Então, são os países mais do que rurais aí da Ásia. Nepal, Sri Lanka, Camboja, Afeganistão e o Tajiquistão. Certo, gente? Agora vamos passar aqui na última... Oi. Oi, Tem Ax. um motivo específico, professor? Tem um motivo específico para eles viverem nesse rural? Tem sim. A questão aqui, por exemplo, por serem países aí pobres, desenvolvimento subdesenvolvidos, né? A base da economia principalmente desses países aí, é a economia rural, né? Economia subsistência, países que têm pouco desenvolvimento tecnológico, ok? Pouca indústria, isso se torna o quê? Se não tem indústria, não tem atrativos que possam fazer com que essas pessoas saiam das suas zonas rurais e migrem para a cidade. Ou seja, o campo ainda não é mecanizado, é tudo feito o quê? Braçalmente, tudo feito ali através do cultivo manual, né? Você planta, você usa ainda muitos animais para fazer o plantio, animais para fazerem a colheita. Então, isso faz com que a taxa de urbanização desses países seja muito baixa, principalmente pela falta de tecnologia e pela falta de industrialização. Nós vimos aí o que faz. Por que a tecnologia? Quando eu falo tecnologia, Ax, eu posso usar pelos dois lados. O aumento da tecnologia faz com que as pessoas, faz com que o campo seja mecanizado, o campo sendo mecanizado expulsa essas pessoas para a cidade, e, por outro lado, também esse aumento tecnológico faz com que as empresas atraiam mão de obra do campo para trabalhar na cidade, através das indústrias. Nas indústrias, através de uma melhoria do padrão de vida. Se a cidade não oferece um padrão de melhoria da qualidade de vida, as pessoas vão precisar fazer o seu ganha-pão onde? No campo. Vocês entendem, gente? É o seguinte, por que se eu mudar para a cidade, eu não vou ter onde trabalhar, porque não vai ter emprego. E eu vou comer o quê? Então, eu morando no campo, pelo menos eu vou ter uma terrinha, eu vou ter um lugar onde eu posso plantar, onde eu posso colher e a minha família vai poder sobreviver. Tá entendido? E ótima pergunta sua, tá? Por que esses países a taxa de urbanização é muito baixa? Então, principalmente aí por causa da falta de tecnologia, que atua tanto no campo como nas cidades. Ok, Axa? Deu para você entender? Meninas, alguma outra pergunta para a gente continuar? Uma boa pergunta, tá, gente?
Olha só, se você vê aí esses países aí de cima, que a taxa de urbanização é enorme, são países aí, não vou falar totalmente desenvolvidos, mas são países é, muito industrializados. Singapura, Japão, Israel, tá certo? Onde a tecnologia atrai as pessoas, expulsa as pessoas do campo e, ao mesmo tempo, atrai essas pessoas para cidades. Tá ok? Por exemplo, vou falar contar um exemplo meu aqui que eu conheço aqui pertinho de vocês aqui, pertinho nosso aqui, numa cidade vizinha aqui, Carmo da Cachoeira. Eu tenho um amigo ali que ele tem um pequeno fazendeiro, né? Cultiva alguns pés de café ali, cerca de 100 mil, 150 mil pés de café. Né? Então, o que que ele fez? Até 4 anos atrás, toda a sua colheita era feita manualmente. Então, toda vez que dava para fazer o cultivo ali, o cuidar da lavoura, ele tinha que contratar pessoas para poder fazer a capina, jogar fertilizante, aquelas coisas todas. Quando o café começava a dar o café, chegava a época da colheita do café, tinha que contratar lá centenas de trabalhadores para poder fazer a colheita do café, transportar, secagem do café, armazenamento do café. Aí o que que ele fez? Falou, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma máquina e vou estar utilizando a máquina. Ele comprou uma máquina e, através dessa máquina, ele utiliza no máximo 5 pessoas. 2 pessoas para estar revezando na máquina. Essa máquina ela já faz toda a colheita, entendeu? Já faz a separação da folha aí dos grãos, já entrega o café praticamente ensacado, né? Colhido, já ensacado para armazenamento. Então, se ele contratava aí cerca de 150, 200 pessoas para trabalhar na lavoura de café durante aí 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, ele faz essa colheita do café em semanas, em 3 semanas, e o café já sai muito mais limpo, já sai de uma qualidade muito maior. A perda do café é bem menor porque cai menos café para o chão. Se o café não toca no chão, aumenta a qualidade do café, aumenta o preço do café, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, o que ele fez? Mas, em compensação também, cerca de 150 famílias, né, deixaram de ter aí o seu salário na zona rural, que tiveram que arrumar uma outra maneira, uma outra fazenda, ou vir para a cidade. Né? Muita gente que morava na fazenda de lá teve que se mudar porque perderam os empregos, né, para poder estar arrumando outro. E quem que vai absorver essa mão de obra? E tem que absorver essa mão de obra? As cidades. No caso, a pessoa muda ou vai para a cidade, a zona urbana de Carmo da Cachoeira, ou Três Corações, ou vem para Varginha. Alguém tem que absorver essa mão de obra aí para trabalhar. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, o uso, o emprego da tecnologia faz com que as pessoas forçosamente mude de região. Certinho? Olha só, continuando na página 152. Em uma análise regional, o Oriente Médio e o Extremo Oriente apresentam maior homogeneidade nos altos índices de urbanização. No Oriente Médio, exceto o Afeganistão e o Iêmen, os demais países concentram mais de 50,4% dos seus habitantes nos centros urbanos. No Extremo Oriente, todos os países e territórios administrativos possuem elevados índices de urbanização. Os menores valores são referentes à China, com 54%, e a Coreia do Norte, com 60%. Israel tem uma grande concentração populacional urbana. Nesses países, 92,1% dos seus habitantes vivem em aproximadamente 200 cidades. O restante vive em sistema de kibbutz. Vamos ver o que é esses kibbutz aqui então? Olha, é possível estabelecer uma relação da economia dos países com suas respectivas taxas de urbanização. Quanto maior o nível de industrialização e de serviços, maior será a proporção de habitantes nas cidades. Eu gostaria que vocês marcassem isso no livro de vocês, gente. Tá certo aqui, ó. É possível estabelecer, o que eu tenho falado com vocês desde o começo da aula agora, é possível estabelecer uma relação de economia dos países e suas respectivas taxas de urbanização, né? Quanto maior o nível de industrialização e de serviços, quando fala de serviços, comércio, essas coisas todas, né? Tudo que envolve o setor terciário, maior será a proporção de habitantes
nas cidades. Então, é que eu tenho repetido com vocês, quanto maior o uso da tecnologia, maior o desenvolvimento industrial, menor será a taxa de pessoas vivendo na zona rural, e maior será o número de pessoas trabalhando nas cidades. Agora, eu quero fazer uma pequena observação. Muitas vezes, dependendo do nível de tecnologia empregada no campo, acaba que muitas pessoas são empregadas também no campo, tá, gente? Para poder estar fazendo, utilizando e manuseando ali aquela tecnologia toda. Tá certo? Isso aí é muito importante de vocês entenderem. Existem zonas, existem lugares no planeta, principalmente nos Estados Unidos, chamado cinturão aí dos belts nos Estados Unidos, onde o emprego dessa tecnologia é tão grande que faz com que as pessoas não deixem o campo, entendeu? Que elas continuem no campo, mas trabalhando como se estivesse na cidade, usando ali toda a tecnologia e aparato, né, para um aumento da produção do campo, no caso de grãos. No Brasil nós temos isso, temos muitas fazendas aí gigantescas, onde há um grande número de pessoas que vivem nessas fazendas, mas elas utilizam aí, são fazendas empresas, né, fazendas industriais, que já faz o beneficiamento de todos os grãos ali, de tudo ali, já sai direto para exportação praticamente. Tá certo? Continuando então, fatores culturais e históricos também interferem na distribuição da população. No Sudeste e no Centro-Norte, a metade dos países tem taxa acima de 50% de urbanização e a outra metade taxas abaixo de 50%. A região Sul apresenta os menores índices de urbanização. Tá, isso aqui eu não vou estar passando esses detalhes por detalhes, não. Olha só esse amarelinho do lado aí, kibbutz. O que é kibbutz, gente? Olha só. Não dá tempo de eu revisar os 2 capítulos inteiros com vocês amanhã. Então, isso aqui eu já estou passando nos pormenores, pedindo para vocês anotarem, riscarem algumas coisinhas aí. Já vai servir para terça-feira, hein? Olha só, esse kibbutz. Cooperativa agrícola ou fazenda coletiva com excelente infraestrutura. Então, seria o que é isso? Como se as pessoas vivessem no campo, mas dentro desse campo se tivesse uma infraestrutura de excelência que oferece todos os serviços ali praticamente para a pessoa morar. Então, o que está dizendo aqui? Uma parte dessas pessoas vivem nas zonas urbanas e o restante vive em kibbutz. Então, são cooperativas agrícolas ou fazendas coletivas, né, com excelente infraestrutura, ou seja, tem tudo ali como se fosse uma cidade. Marca isso aí, gente, faz um X aí nessa questão desses kibbutz aí, tá certo? Essa questão dos kibbutz aqui na Ásia é importantíssima, a cultura asiática ali, que muita gente ali cria essa infraestrutura no campo para que as pessoas não precisem sair dali. Essas fazendas coletivas, tá certo? Várias fazendas próximas ali eles têm tudo, né? De supermercados ao hospital de atendimento, tem tudo ali, tá certo? As pessoas vivem ali como se vivessem na cidade, mas na realidade é o quê? São cooperativas agrícolas ou fazendas. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. O Emanuel, né? Pode dizer que esses kibbutz seguem o socialismo? Não, sabe por quê? Não, sabe por que não, Emanuel? Por que não segue a questão? Eles têm tudo ali, mas não é governado, não pertence ao Estado. Geralmente esses kibbutz aqui pertencem à iniciativa privada, entendeu? Eles têm ali uma infraestrutura excelente, tá ok? Mas ali há oportunidade de crescimento, as pessoas não são controladas pelo Estado. Tá certo? Não são administrados, não pertencem ao Estado, tudo que eles produzem é do Estado e eles têm ali um salário coletivo, uma administração coletiva feita pelo Estado. É uma forma de organização, entendeu? Onde essas pessoas vivem, mas não podemos falar que é socialismo não, tá? Isso aqui é o capitalismo mesmo. Se fosse um socialismo, acho que não teria essa infraestrutura coletiva excelente, principalmente com excelente infraestrutura.
Tá certo? Meninos, mais alguma? Boa pergunta também. Gente, alguém quer fazer mais alguma observação? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Olha só, tem muita gente aí que eu tô vendo aqui com suas câmeras desligadas. Aqueles que puderem ligar, gente, liga as câmeras aí, deixa aí para eu preciso ver vocês, o rosto de vocês aí. Tá? Não deixe desligado, não. Só aqueles que têm justificativa mesmo. Vamos lá, então. Continuando, então deu para entender essa questão dos kibbutz? Marque-se, então, esse parágrafo que eu falei para vocês marcarem, essa questão aí do kibbutz aí, cooperativa, né, ou fazendas coletivas aí com excelente infraestrutura. Vamos lá, então, para a gente não perder tempo. Vamos passar aqui para a próxima página, 153, meninos. Deixa eu ler só esse parágrafo de cima aqui, olha. Mesmo em centros urbanos, nos países envolvidos, como Tóquio, né, no Japão, os problemas estruturais são os principais desafios para a população. Esses grandes centros se enfrentam um trânsito lento por causa de gigantescos congestionamentos. A diferença desses grandes países, aí, principalmente os desenvolvidos, é que eles possuem uma rede de transporte, gente, que a população, apesar de ser muito tem uma população aí gigantesca, o transporte urbano ainda é uma alternativa aí muito transporte público, né? É um meio aí mais procurado por essas pessoas, justamente para fugir desses congestionamentos. Os trens, né, os metrôs, principalmente os trem-bala aí que cortam o país de um lado para o outro. Né, nesses países aí existem muito essa questão aí dos congestionamentos. Primeiro que a economia ajuda, faz com que a população aí tenha carros, né? Facilita. Vamos aqui, o aumento do consumo do combustível fóssil agrava a poluição e a saúde da população. O tempo gasto para os deslocamentos, são todos problemas aí de cidades, mega cidades, né? Mudando para o lado aí. Olha só, gente, vamos passar para o ponto 4 aí, já. Estruturas e aspectos gerais da população asiática. Agora nós vamos falar aí do desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento humano, IDH, não expressa em detalhes a situação econômica de cada país. Entretanto, com uma média geral, é possível entender o perfil estrutural da população asiática. Deixa eu explicar esse pedacinho aqui. Olha só, o Brasil tem um dos maiores PIBs do planeta, ou seja, uma das maiores arrecadações aí financeiras aí. Quando diz aqui que o PIB não expressa em detalhes a situação econômica de cada país, nós podemos usar como exemplo o nosso. Por exemplo, nós temos aí uma das maiores arrecadações, um dos maiores PIBs do planeta. Mas olha só, nós passamos por vários problemas de infraestrutura. Nós temos aí uma saúde que deixa aí a desejar. Nós não temos aí um atendimento de primeira. Você vai para um pronto-socorro aí, uma PS, né? Um SUS aí, você fica aí dias, né, na fila se você precisar fazer um transplante, até às vezes meses, até anos, fazer algumas cirurgias, depender do estado. Porém, é o seguinte, eu já tenho relatos aí, até de amigos aí que moram em outros países, que apesar de toda a dificuldade que nós temos aqui no sistema de saúde, o sistema de saúde conhecido como SUS aqui no Brasil ainda é um dos melhores praticados aí dentre esses países com maior PIB. Por exemplo, aí é uma saúde, a gente paga todos os impostos, gente, mas entre aspas aí, gratuita. Aqui em Varginha, se eu pegar o exemplo aqui de Varginha, nós temos aqui a UPA. Gente, o dia que eu fui na UPA, eu saí da UPA que eu precisei usar lá, que eu fui lá, eu levei meu pai, fui lá, aconteceu algo assim que eu achei estranho. Cheguei lá, tinha umas pessoas, nós fomos atendidos, todo mundo reclamando. Eu falei, pai, mas por que tá todo mundo reclamando aqui? Falei assim, é só ninguém, olha o tempo que a gente tá aqui, mas gente, isso aqui tá tranquilo, olha que limpinho, isso aqui, um céu.
Ele começou a rir, falei, por quê? Eu falei assim, pai, o senhor não conhece Belo Horizonte. Belo Horizonte você nem entra para dentro das UPAs. Entendeu? É lotado, aquele mau cheiro, aquele negócio horrível. Às vezes você chega assim, você tem que ir para casa. Você está mais saudável doente em casa do que doente aqui no hospital, aqui na UPA. Então, o atendimento aqui, eu já fui no Hospital Bom Pastor, no regional, precisei fazer algumas visitas, muito limpo, um atendimento, eu achei assim, fica 1h30, 1 hora lá esperando lá, achei rápido, que quando eu tive problemas sérios, principalmente de cólica renal em Belo Horizonte, eu fiquei 3 dias, entendeu? Até eu conseguir um atendimento adequado para ser atendido, sofrendo de dor nos rins. Aí quando eu cheguei aqui, que eu tive que ir, que eu fiquei lá 45 minutos, 1 hora, falei, gente, isso aqui é o céu, né? O que eu estava fazendo naquela cidade louca lá? Então isso varia muito, entendeu? De maneira geral, o Sistema Único de Saúde consegue atender a população dentro, lógico, das limitações. Poderia ser melhor? Poderia e deve ser melhor. Então, só voltando para esse parágrafo aqui, o IDH às vezes mascara. Outra coisa é segurança, né? Nós temos aí muitos problemas de infraestrutura na área de segurança, saneamento básico. Cerca de 40% ainda da população brasileira não tem uma infraestrutura com água encanada, coleta e tratamento de rede de esgoto. Então, isso mascara. Às vezes, o IDH não indica certinho a situação socioeconômica dos países. Tá certo? Com relação ao que é a estrutura e o perfil, né, da população asiática. Vamos ver esse quadro roxo aí, gente. Olha só. O IDH de Singapura. Vou lembrar para vocês que quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Olha só, gente, Singapura. Olha só o IDH de Singapura. É maior que o IDH do Japão. 0,901. Expectativa de vida, 82 anos. Mais de 82 anos. Média de anos de escolaridade. 10,2, né? Renda per capita em dólares, né? Cerca de 72 mil dólares. Então, nós temos aqui um IDH. Coreia do Sul também, olha, Japão, Israel, Brunei, né? Brunei. Então, nós temos aí os maiores IDHs da Ásia. O Japão, então, não é o primeiro é Singapura, depois Coreia do Sul, depois o Japão. Ou seja, são os países aí mais... os melhores países aí dentro do IDH, melhor para se viver. Agora nós vamos falar os piores. Olha os piores aí, meninos. Os menores IDHs da Ásia. O Afeganistão tem, olha só, 0,468. Expectativa de vida no Afeganistão, 60 anos, em média 60, 61 anos. Média de anos de escolaridade, 3,2 anos, ou seja, a média de anos que uma criança até a sua fase adulta fica na escola, de 3,2 anos. A renda per capita de 1.904 dólares. Então, assim, é muito. Olha o Nepal, gente. O Nepal tem um IDH maior do que o Afeganistão, mas olha a renda per capita dele, 2.194 dólares. O Iêmen, olha quantos anos de escolaridade uma criança até a fase adulta fica na escola. 2,5 anos. É muito pouco. Não é? Olha só, se eu falar com vocês aqui, vocês estão no 8º ano. Só um minutinho, gente. Soltou o meu microfone. Então, olha só, se você verificar que vocês estão no 8º ano, só que vocês não entraram direto no 8º ano. Vocês fizeram aí... Oi? Nono, desculpa. 9º ano. Vocês já estão aí no 9º ano. 9º ano. 9 anos. Só que vocês não entraram direto no 1º ano. Vocês fizeram aí um jardinzinho, né? Muitos aí estão na escola desde os 3 anos de idade. 2 anos e meio de idade, 2 anos, 4 anos de idade, não é verdade? Quem entrou aí na escola aí com 4 anos de idade?
Está lá desde do jardim, desde o do maternal. Olha lá, ó, Raíssa. Desde o maternalzinho, quanto tempo vocês já estão na escola? Ah, tem um aqui, que você entrou com 3 anos e meio. Então, gente, olha só. Vocês aí já têm cerca de 10, 11 anos, 12 anos de escolaridade, praticamente, né? De permanência numa escola. E olha que vocês ainda vão fazer o ano que vem mais 3 anos de ensino médio, né? Depois vocês ainda vão fazer a faculdade aí, mas no mínimo 5 anos, né? Para quem não for fazer os tecnólogos da vida. É muito tempo. Vocês estão entendendo? Olha só, agora você imagina no IEM um médio de uma pessoa que fica cerca de 2,5 anos. É como se ela entrasse fizesse o primeiro ano, o segundo ano, na metade do segundo ano ela fizesse o quê? Ou na metade do terceiro ano ela saísse da escola. É chamado de os analfabetos, alfabetos funcionais, né? Analfabetos funcionais, ou seja, lê, mas não entende o que leu. Vocês estão entendendo? Então é algo assim muito, muito complicado. Meninos, as pirâmides etárias novamente na nossa vida. Olha só, as pirâmides etárias de países mais ou menos desenvolvidos na Ásia expressam os efeitos da economia na expectativa de vida e nas taxas de natalidade. Vamos analisar os gráficos aí então, olha só. O Japão, olha como que é a pirâmide etária japonesa, gente. Vocês podem ver aí que, ó, vamos começar de baixo para cima. O meio da pirâmide, vamos entender isso aí mais uma vez. O meio da pirâmide, nós temos aí a faixa de idade. Então, e o topo da pirâmide tem lá o 100, ou mais de 100. A quantidade de anos que a pessoa vive. Então, nós temos aí embaixo lá, olha só. O lado azul é os homens, o lado vermelho as mulheres. Então, no lado aí... Não quer dizer que 0 pertence aos homens e 4 às mulheres, não, tá, gente? Significa que é a faixa etária aí de 0 a 4 anos. Então, olha só, de 0 a 4 anos nós temos aí no gráfico em milhões, tá? As mulheres, então, e os homens, olha como que a parte de baixo da pirâmide é mais estreita que a faixa entre 25, né, e 25 e 70 anos de idade aí. Agora, vamos fazer uma comparação com o Paquistão, gente. Olha só. Olha como que a base da pirâmide é totalmente larga, né? Que caminha aí até os 20 anos, até os 30, até os 25 anos, 29 anos. Depois começa a se estreitar. E olha só a expectativa de vida lá em cima comparada com o Japão, que diferença. Essa realmente é uma verdadeira pirâmide, a pirâmide mesmo. E a outra nós temos o quê? Uma pirâmide que o meio japonês é inchado. Totalmente diferente, né? Então, ou seja, a pirâmide do Japão, que é uma pirâmide característica de país desenvolvido, tá, gente? Sempre quando vocês verem uma pirâmide igual, parecido com essa pirâmide aí japonesa, é um país o quê? De país desenvolvido ou emergente para cima. Ok? Olha só, uma outra pergunta boa aqui, ó. Quem me perguntou? Qual é a pirâmide mais adequada? Hoje, né, uma pirâmide adequada seria aquela pirâmide o seguinte, onde a base da pirâmide não fosse muito estreita, porque se você tem uma base de pirâmide muito estreitinha, a base mesmo, lá embaixo, muito estreita, significa que você vai ter no futuro menos mão de obra para cuidar, para manter, né, as pessoas que vão se tornando idosas. Tá certo? Então seria uma mescla aí, a base não pode ser muito estreita, né? E essa base não for muito estreita, você vai ter sempre um contingente populacional na ativa que vai manter a população idosa, aquelas pessoas que já vão se aposentar. Tá certo? Isso aí seria o quê? O ideal. Tá? Mas nós vimos aí que principalmente na Europa, né, a base das pirâmides tem sido muito estreita, o meio da pirâmide inchada e o topo
quase que igual, não vou falar igual à base, mas um topo aí bem, a ponta da pirâmide bem larga. Isso significa que tem muitas pessoas idosas, poucas pessoas chegando, poucas pessoas para trabalhar, e isso vai gerar o quê? Um problema financeiro para esses países no futuro. Então, o que esses países têm feito? Esses países, principalmente esses países desenvolvidos europeus, eles têm incentivado as pessoas a terem filhos ou aceitando imigrações de outros países. É lógico que eles vão dar preferência para quem? Para pessoas que dominem, talvez, ou dominem o idioma deles, tá certo? Ou que sejam pessoas especializadas em determinadas áreas, principalmente tecnológicas, para poder estar trabalhando, tendo suas famílias lá ou não, e deixando parte das suas rendas no país para poder estar cuidando dessa população que vai se tornar cada vez mais idosa no planeta. O Brasil está caminhando para isso, o Brasil está caminhando para isso. O Brasil já não tem a base da pirâmide do Brasil, não é igual ao do Paquistão. Está caminhando para uma base mais estreita, um inchaço do meio da pirâmide e um número cada ano que passa maior de idosos. Isso significa que o Brasil tem passado por uma melhoria na qualidade de vida da população. Apesar de todas as dificuldades, o Brasil, a renda da população tem melhorado, né? Os idosos estão vivendo mais e as pessoas estão tendo menos filhos. Isso é típico de país que está o quê? Em desenvolvimento. Não é país desenvolvido. Olha só a palavra que eu usei. Países que estão em processo de desenvolvimento. Tá certo? Professor, mas quando eles chegarem no desenvolvimento, aí não vai ter nenhuma criança, então. Não, sempre vai haver crianças, né, Axel? Sempre vai haver crianças. Porém, o número de crianças vão ser cada vez mais baixo, né? Vai ser, por exemplo, nós já estudamos há um tempo atrás que na década de 1940, 1950, as famílias tinham cerca de 6, 7 filhos. Até mais. 10 filhos, depende, se morasse na zona rural, então, cerca de 12 filhos, 10 filhos, igual o caso da minha avó, que teve 12 filhos, entendeu? Por quê? Porque mão de obra naquela época era fundamental para a composição da renda da família, principalmente para quem morava no campo. Conforme o Brasil passou a ter um desenvolvimento mais industrial, as pessoas migraram do campo para a cidade e ambos, tanto pai quanto mãe, começaram a desenvolver atividades econômicas, esse número de filhos veio reduzindo. Né? Veio reduzindo drasticamente. E hoje a média de filhos no Brasil é de 1,2, 1,3 filhos por casal. Você está entendendo? Ah, mas como assim 1,2, 1,3? Não é 1, não é 2? Não, é porque, por exemplo, se você pegar a média, dividir, por exemplo, eu tenho 2 meninas, mas tem gente que tem uma. Então, se você pegar os meus 2 com aquele outro casal que tem 1, dá 3. Se você dividir por 2, dá 1,5. Então, a minha média com mais um é de 1,5. Você entendeu como que faz isso, né? Já conheço gente que não tem filho nenhum. Entendeu? Tem casais que não têm filhos e não querem ter filhos. Eu conheço muita gente que não quer. E são casados, ou seja, essa estatística joga para baixo ainda. Aí, se você pegar, por exemplo, eu que tenho 2, uma amiga minha que tem apenas 1, e esse outro casal que eu já conheço que não tem nenhum, são 3 filhos. Se eu dividir pelo número de casal, dá 1 filho por casal. Então, a minha média de 2, eu tenho 2, já caiu para 1. Então, a tendência é, cada ano que passe, é que reduza mais ainda o número de filhos. É a tendência de todos os países que estão se desenvolvendo.